Ei, 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 aqui estamos nós para mais uma aula do nosso curso Catecismo em um ano. Sim, hoje, terça-feira de carnaval, cá estamos nós. Vamos estudar dos números 410 até o número 469 do Catecismo. Bom, vocês perceberam que essa aula de hoje é um curso de Cristologia. Cristologia, a parte da teologia que se debruça sobre a identidade e a missão de Jesus, Cristo. Né? Quem é Jesus? Quais os títulos que Jesus recebe na tradição e na Escritura? Então, a partir do número 410, o Catecismo nos diz, começa a falar do chamado proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Proto quer dizer primeiro, né? É uma palavra grega que significa primeiro. O proto-evangelho é o livro do Gênesis, no capítulo 3, que nos fala da mulher que pisa a cabeça da serpente, e essa mulher, nós sabemos, é uma figura profética de Maria, aquela que foi a mais beneficiada pela encarnação do Verbo. A derrota do demônio teve como maior beneficiada a Virgem Maria. Por quê? Porque ela foi redimida em antecipação. Ela foi redimida numa espécie de redenção chamada preventiva. Ela foi preservada imune do pecado original. Então ela foi ainda mais dependente da graça, ainda mais dependente da redenção do que todos nós. Por isso ela é a nova Eva. Então, quando Deus diz à mulher Eva, no capítulo 3 do Gênesis, porém inimizade entre ti, entre a serpente e ti, quer dizer, entre ti e a mulher, ele falou na verdade para a serpente, né? Entre a tua descendência e a dela, ali está o proto-evangelho, o primeiro evangelho, uma semente do evangelho que viria a se desenvolver ainda. Já está ali o primeiro anúncio da encarnação do Verbo. 412, ele volta naquele problema, por que o mal? Por que Deus permitiu que Adão pecasse? Falamos do pecado original na aula passada. Deus não poderia simplesmente impedir Adão de pecar? E não teria sido necessário toda essa história? Santo Tomás de Aquino diz que a natureza humana foi destinada a um fim mais elevado por causa do pecado. Então, por isso Deus permitiu o pecado. Né? E, de fato, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Onde multiplicou o pecado, transbordou a graça. Veja, isso é tão importante entendermos. Eu ouvi um sacerdote dizendo uma coisa num retiro para padres que me chamou muita atenção. Ele dizia o seguinte: quando eu me aproximo com um pecado mortal na consciência, me aproximo do confessionário, eu recebo o perdão de Deus, e a minha situação após a absolvição dada pelo sacerdote é ainda melhor, é ainda mais santa, é ainda mais cheia de graça do que antes de eu cometer o pecado. Veja bem. Por causa disso. Deus só permite o pecado quando ele quer tirar um bem maior ainda do pecado. Então, São Francisco de Assis, por exemplo, foi um grande pecador. Né? Por que Deus permitiu isso? Porque ele queria tirar dali um grande santo. Santo Agostinho foi um grande pecador, né? Fornicador. E Deus permitiu porque Deus queria criar o grande Santo Agostinho. Né? Essa história maravilhosa, a de Santo Agostinho. Então, por isso é que Deus permite o pecado de Adão. Aí nós entramos no capítulo 2, na frase do creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Primeira coisa, então, ele fala o que significa evangelho. O evangelho, que é a boa nova, a boa notícia. A boa notícia está aqui. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, quer dizer, nascido segundo a lei, para nos resgatar da lei, para nos resgatar do pecado, portanto. Né? Aqui o capítulo
esse capítulo 2, a partir do número 423, nos apresenta aquilo que nós chamamos de querigma. Querigma é uma palavrinha grega que significa... Vamos anotar aqui essa palavrinha. Vamos aumentar a letra. Querigma significa anúncio poderoso. Então nós estamos aqui diante de um anúncio poderoso. É aquele anúncio cheio de ardor que os primeiros cristãos tinham no livro Atos dos Apóstolos, né? Um anúncio de Jesus Cristo vivo, cheio de coragem, cheio de... Aí vem outra palavrinha grega, parresia. Parresia, às vezes aparece parrésia. Eu estou transliterando, obviamente, né? Porque as letras no idioma grego são diferentes da nossa, do idioma latino. Mas parresia significa ousadia. O apóstolo Paulo fala isso, Efésios 6, versículo 20. Que eu anuncio o evangelho com ousadia, com parresia. Né? Todos nós precisamos conhecer a fé católica para anunciarmos com essa ousadia, com esse coração ardente, ardendo de fogo, de amor, né, de entusiasmo pela nossa fé. É disso que a nossa igreja precisa. Nós estamos vendo aí as comunidades desanimadas, as pastorais desanimadas, os movimentos. Nós precisamos de parresia, nós precisamos de uma fé assim robusta. E é por isso que nós precisamos conhecer. Aí é o que diz o número 426 e seguintes. Catequizar é desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus de salvação. Ensinar o Cristo. Ensinar o Cristo aqui quer dizer, eu vou ensinar para as pessoas o Cristo. A minha lição, o meu ensinamento é Cristo. Né? Mas para eu ensinar, para eu ser um catequista, primeiro eu tenho que ter um grande conhecimento, um profundo conhecimento do Cristo Jesus. Né? Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Aí ele se debruça sobre cada expressão. Né? Jesus, primeiro. Jesus. O nome Jesus é hebraico, significa Deus salva. Aí está a identidade de Jesus, ele é o Deus Salvador, e a sua missão, ele vem ao mundo para nos salvar. Ele lembra no número 433 que o nome de Deus era proclamado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote, né, lá no propiciatório, lá no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. No dia do grande perdão, Yom Kippur, o dia do grande perdão. Então, agora, esse nome de Deus que ficava no Antigo Testamento reservado ao sumo sacerdote, reservado ao dia do Yom Kippur, agora está na nossa boca. É um nome acessível, porque agora Deus se fez homem, Deus se tornou acessível a nós. O nome de Jesus manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo nome. É por isso que as nossas orações sempre terminam assim, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou por Cristo nosso Senhor. Né? Nós fazemos oração a Deus por Cristo, pelo nome de Cristo, porque Cristo é o mediador. Mas quando nós dizemos em nome de Jesus, por isso que a Igreja Católica não usa muito essa expressão em nome de Jesus. Nós preferimos usar por Cristo Jesus. Por que isso? Tem uma razão. Nada é por acaso. Né? Porque no português, em nome de Jesus, pode ter um sentido muito mais superficial. Se eu faço uma coisa em nome de outra, significa que eu estou como representante dessa pessoa. Né? E a questão aqui é muito mais do que essa. Né? Nós pedimos por Jesus, por aquilo que ele fez por nós na cruz, pelo mistério pascal, porque ele é o mediador. Eu acho que o vídeo está travando aqui, eu não sei porquê, mas o áudio, eu espero que o áudio esteja bom. Vamos seguir. Né? Bom,
A palavra Cristo é do grego, né? Yeshua Meshia é o nome em hebraico. Em grego, Jesus Christos. Né? Em português, Jesus Cristo. Messias quer dizer ungido, aquele que recebeu a unção. Então nós temos na Trindade aquele que ungiu, que é o Pai, aquele que recebeu a unção, que é Cristo, e aquele que é a própria unção, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, quem era ungido eram o rei, o sacerdote e o profeta. Por isso, nós dizemos que Cristo é, ao mesmo tempo, sacerdote, profeta e rei. E nós, pelo batismo, também nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Desculpem, eu tive que mudar a câmera, porque estava dando um probleminha na câmera. Bom, seguindo então, número 440, ele fala aqui do segredo messiânico, né? Principalmente no Evangelho de Marcos. Jesus pede que seus discípulos não contem a ninguém que ele é o Messias. Por quê? Porque eles tinham uma concepção muito política, muito humana de Messias, né? E Jesus é o Messias, ele se entende como Messias, mas um Messias diferente, um Messias que vai ser perseguido, um Messias que vai dar a vida, não que vai se impor, né, de forma militar, né? Pois o título Filho Único de Deus, o título Filho de Deus, aí a partir do número 441, né, Pedro faz aquela confissão de fé que fez com que ele fosse proclamado chefe da igreja, né? A pedra sobre a qual Jesus construiria a sua igreja. Ele respondeu àquela perguntinha de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus diz: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o Pai, Jesus então está dizendo: você entendeu que tipo de Messias eu sou, né? Então essa afirmação de que Jesus é o Filho de Deus é o centro da fé apostólica. Está aí no número 442. Mas a expressão Filho de Deus no Antigo Testamento era usada para anjo, para rei. Então aqui, em Jesus, né, fica claro o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias. Isso aparece claramente no batismo e na transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Quando uma voz vinda do Pai, nessas duas ocasiões, afirma que ele é o Filho bem-amado. Número 4, Senhor. Kyrios. Kyrios. Atenção, hein? Não é Kyrie. Kyrie é essa mesma palavra, só que no vocativo. Senhor, vírgula, tende piedade de nós, né? Então, é com Y, não é com I depois do K. Então não é Kyrie, é Kyrie. Kyrie eleison. Um pouquinho de grego faz bem, né? Então o nome Yahvé, aquele nome, o tetragrama sagrado, né? Aquelas 4 letras, que aqui no texto, número 446, está vocalizado, está com as vogais que eu mencionei, né? Inclusive no lugar do Y aqui está I, Yahvé. O nome de Deus, Yahvé, por ser impronunciável, passou a ser substituído pelo título grego Kyrios, que quer dizer o Senhor. O título dado aos imperadores, né? Então, Jesus manifesta essa soberania, esse senhorio, quando ele manda no mar, no vento, quando ele manda nos demônios, quando ele manda nas doenças. Tudo está submetido a Jesus. Ele é de fato o Senhor. Ele é de fato soberano. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, né? Atos 4:12. O nome de Jesus, portanto, é Salvador. Tem um poder diante do Pai. Porque o nome traz a pessoa. Na Bíblia, o nome não tem apenas um significado, ele tem também um conteúdo.
Por isso é que na tradição judaico-cristã, é muito importante a escolha do nome de alguém. Não se deve escolher nome olhando em rodapé de filme, né, legenda de filme. Não se pode escolher nome pegando coisas curiosas, marca de produtos. Não, gente. Nome é algo sagrado para nós cristãos. O nome tem que ser o conteúdo do que nós desejamos que aquela pessoa seja, né? Então, atenção para a escolha do nome. É importante. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, a primeira pergunta que ele faz, por que o Verbo se fez carne? Essa era uma pergunta que na antiguidade, na Idade Média, muito se fazia. Cur Deus homo, em latim. Por que Deus se fez homem? O texto do credo, né, diz: e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Quando nós pronunciamos essa frase, nós devemos, nas celebrações litúrgicas, fazer uma curvar a nossa cabeça, né? Uma inclinação de cabeça. E durante a oitava do Natal, nós devemos ajoelhar, né? Na festa de 25 de março, nós fazemos genuflexão, botamos o joelho direito no chão e voltamos, né? Porque essa frase é o centro da fé apostólica, é o centro do Evangelho. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito. Na verdade, a inclinação se faz quando se diz desceu dos céus, né? Desceu dos céus. Dali até e se fez homem, a gente faz uma inclinação profunda. Aí ele vai elencando as motivações pelas quais o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus, né? Ele veio para revelar Deus e o seu amor pelo mundo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está mostrando o quanto nos ama. Ele nos deu o que tinha de melhor, o seu próprio Filho unigênito. Segundo, ele se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Deus mesmo vem aqui para nos ensinar a cumprir os mandamentos. A forma correta de viver a vida conforme o desígnio de Deus. Então, ele é o nosso modelo de santidade. Ele nos ensina as virtudes. Terceiro, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina, né? Santo Atanásio diz: o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Ou Santo Tomás, né? O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses, né? Deuses por participação. Nós não somos deuses por nós mesmos. Mas por causa da encarnação do Filho de Deus, porque o Filho de Deus assumiu a nossa natureza, agora nós somos da mesma raça que Deus. Portanto, nós fomos elevados em dignidade. Toda a natureza humana, todo o gênero humano, toda a raça humana se divinizou. Por quê? Porque foi elevada em dignidade, né? Muito bem. Essa história de o Verbo assumiu nossa natureza e elevar nossa divindade, elevar nossa dignidade. Vamos pegar um exemplo? Eu gosto de dar exemplo. Vamos supor que eu tenha um time de futebol. Eu sou proprietário de um time de futebol, vamos supor. Um time do interior, que não tem muito valor de mercado, não é muito conhecido, não tem muitos fãs, etc. E aí, de repente, um artista famoso, um cantor famoso, uma personalidade, vem vestir o uniforme do meu time, jogar com o meu time, se deixa fotografar no meu time. O que vai acontecer com o meu time? Ele vai ganhar um novo status.
uma nova visibilidade. E, inclusive, provavelmente, vai subir o preço do meu time. Ele vai ganhar mais valor por causa do artista que veio vestir a camisa do meu time. É isso que aconteceu. Jesus veio assumir a nossa natureza humana, portanto, agora a nossa natureza humana ganhou uma outra dignidade. Porque nós dividimos essa natureza com o próprio Deus. É isso que ele está dizendo aqui. 461, ele usa a expressão a encarnação. Atenção, hein? Muita gente faz uma confusão de encarnação com reencarnação. Atenção. São duas coisas completamente diferentes. O que é encarnação? O verbo se fez carne. Verbo aí quer dizer o fruto do intelecto de Deus. A palavra, né? Verbo quer dizer palavra. A palavra de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade. O Filho, gerado eternamente pelo Pai. Né? Que não é criatura. É gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Esse Filho vem assumir a carne humana. Carne aí quer dizer não só a matéria, né? O material, o físico. Carne é uma expressão que quer dizer a fragilidade humana, a condição limitada dos seres humanos. Então o verbo assumiu nossa carne. É isso que quer dizer encarnação. Atenção, hein? Nós não podemos dizer que nós nos encarnamos. E é por isso que não existe reencarnação. Né? O verbo se encarnou, mas eu não me encarnei. Porque eu fui criado no momento em que o meu corpo foi formado. Diferente do que aconteceu com o Filho de Deus, que já existia. Então, o espiritismo kardecista, por exemplo, afirma algo que Platão afirmava, né? A pré-existência das almas. O filósofo grego Platão acreditava que as almas são eternas, existem no mundo das ideias, e um dia essas almas vêm à Terra e se encarnam. Não é essa a doutrina cristã. Eu não existia antes do meu corpo ser formado pelo meu pai e pela minha mãe. Portanto, não é correto dizer assim. Bom, depende da forma como se diz, né? Você dizer assim, fulano voltou para Deus, porque morreu. Voltar para Deus, atenção, o que você quer dizer com isso? Se quer dizer que a alma dele estava lá no céu, aí Deus enviou a alma dele na terra e agora voltou para Deus, está errado. Isso não é cristianismo, isso é espiritismo. Né? O espiritismo é completamente inconciliável com o cristianismo. Não dá para alguém ser cristão e espírita ao mesmo tempo. É impossível. Né? Agora, o verbo se fez carne. O verbo veio. Por quê? Porque ele já existia. A pessoa do verbo é eterna, porque é Deus. Né? Então não confunda encarnação com reencarnação, pelo amor de Deus. Nós não somos encarnados. Né? Nós somos carne. Nós não somos encarnados. E por isso nós não vamos reencarnar. Porque a reencarnação, eles acreditam que a alma sai da carne, né, e vai para uma outra carne. Né? Ela vem de novo ao mundo, numa outra carne. Isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa fé cristã. Muito bem. Ponto 3. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aí já na reta final, né, ele elenca para nós esses números 464 até o 469 é de uma riqueza impressionante, né? Porque ele descreve as heresias dos primeiros séculos. O que é heresia? É um erro de doutrina. Né? Uma heresia é uma interpretação equivocada da doutrina. Mas as heresias foram importantes na história da igreja. Como assim importantes? Sim, porque quando alguém pregava uma heresia, ensinava uma heresia, a igreja convocava um concílio, reunia os bispos com o Papa, estudava a questão com auxílio de teólogos, vasculhava as escrituras, os santos padres da igreja, e chegava a uma conclusão, e definia, dava uma resposta àquela heresia. Isso fez com que a fé fosse se tornando mais clara. Em que nós cremos?
A fé cristã tem um conteúdo certinho. Né? Quem é Cristo? Quantas naturezas? Quantas pessoas? Né? Tudo isso que está dizendo aqui nesses números 464 a 469. Esses 5 números são muito importantes. Né? Então, a doutrina cristã diz: ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo o verdadeiro Deus. Atenção, ele não é metade homem, metade Deus. Não. Ele não é uma terceira via, como se tivesse misturado a natureza divina com a humana e formou uma terceira natureza. Não. Ele é 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem. Ele não é como se fosse homem, quase homem, praticamente um homem. Não, ele é homem verdadeiramente, 100%. Ele é mais homem do que todos nós somos homens. Então, aí ele, 465, ele fala que algumas heresias negavam a verdadeira humanidade de Jesus. Havia mais heresias negando que Jesus é homem verdadeiro do que heresias negando que Jesus é Deus verdadeiro, curiosamente. Né? Ele cita aí o docetismo gnóstico, é o nome de uma heresia. Né? Aí ele cita a heresia de Paulo de Samósata, né, que dizia que ele é filho de Deus por adoção, também chamado de adocionismo, né? Que Cristo é homem, normal, como todos nós, e foi adotado por Deus como filho. Não, está errado. Ele não foi adotado. Ele é filho no sentido pleno. Ele é filho eterno, gerado pelo Pai, não adotado. Quem é filho adotivo sou eu, é você. Nós, pela fé em Cristo, mediante o batismo, somos filhos adotivos. Jesus não foi adotado. Jesus é filho mesmo, no sentido lato do termo. Né? Ele é gerado, não criado. Depois, 466. Ele lembra a heresia de Nestório. Nestório dizia que Cristo é uma pessoa humana unida à pessoa divina. Ele dizia que há duas pessoas em Cristo. A pessoa divina unida à pessoa humana. Não, está errado. Não é verdade. Cristo é só uma pessoa. E não é uma pessoa humana. Cristo é uma pessoa divina. Preste atenção nisso. Jesus não é uma pessoa humana. Ué, mas padre, você não acabou de dizer que ele é homem, verdadeiramente humano? Sim, ele é verdadeiramente humano, mas ele não é uma pessoa humana. Porque o verdadeiramente humano de Cristo existe na pessoa divina que ele é. Porque a pessoa é o sujeito. É aquele que diz eu. Aquele que tem consciência de si mesmo. Isso é uma pessoa. Né? Então a pessoa de Cristo não é humana, é divina. Muito bem. Então a humanidade, está aí no número 466 também, a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina. E por isso é que o Concílio de Éfeso afirmou, e é um dogma de fé, que Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Quer dizer que a pessoa do Filho de Deus veio ao mundo, se uniu à natureza humana, assumiu a natureza humana, ele que já é de natureza divina eternamente, agora uniu a si a natureza humana, sem deixar de ser pessoa divina. Né? Ele é uma pessoa divina e não humana, como eu já disse. Muito bem. Então, Maria é mãe não da natureza humana, como alguns dizem. Ninguém é mãe de uma natureza. Só é possível ser mãe de uma pessoa. Quem é dada à luz? Uma pessoa. Né? Quando uma mãe gera um filho, quando uma mãe faz um parto, ela não está dando à luz a humanidade. Não existe isso. Ela está dando à luz um homem, uma pessoa humana. Então Maria, mesma coisa. Maria deu à luz, gerou no seu ventre, né, e deu à luz não a natureza humana, mas a pessoa do Verbo,
enquanto assumiu a natureza humana. Então ela é a mãe do Deus encarnado, que é verdadeiro Deus. Então basta dizer que ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus Pai. Ela não é mãe de Deus Espírito Santo. Ela não é mãe da divindade. Claro que não. Ela é filha de Deus Pai. Ela é esposa do Espírito Santo. Ela é serva e adoradora da divindade. Mas do Deus Filho, ela é mãe. Porque a pessoa do Filho, o sujeito do Filho, assumiu a natureza humana verdadeiramente. Se fez 100% homem, sem deixar de ser 100% divino. Por isso Maria é mãe de Deus. Quem nega que Maria é mãe de Deus, quem diz assim, não, ela é mãe só do homem Jesus. Quem faz isso está cometendo uma heresia. E é o mesmo que dizer que quem morreu na cruz não foi Deus. Quem morreu na cruz foi o lado humano de Jesus, a parte humana de Jesus, só a natureza humana de Jesus. Não, natureza não morre. Não tem como eu pegar um revólver e dar um tiro na natureza humana. Eu só posso ferir a natureza humana com um tiro se eu ferir uma pessoa humana. Porque natureza é algo invisível, é algo que... É uma definição, não é algo que existe em si mesma. A natureza humana só existe nas pessoas humanas. Assim, então, como Maria é mãe de Deus, a pessoa de Deus Filho, né? Na medida em que ele assumiu a natureza humana. E então quem morreu na cruz foi Deus Filho. Deus passou pela morte. Né? Muito bem. Ele cita ainda os monofisistas, né? Que diziam que a natureza humana deixou de existir e deu lugar à natureza divina. Saiu a natureza humana, entrou a natureza divina. Né? Não, também está errado. Não é essa a fé católica. Aí, então, o Concílio de Calcedônia, está aí no número 467, esse concílio foi muito importante, né, do ano 481. E ele diz o seguinte: em Cristo há duas naturezas, a divina e a humana, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. Quer dizer, sem confusão. Quer dizer, o que é divino continua sendo divino, não se mistura com o humano. Em Jesus, ele tem uma vontade divina e uma vontade humana, isso sim. Por quê? Porque as duas naturezas não se misturam. Não é que Deus botou num liquidificador as duas para sair, como eu disse, uma terceira. Não. Elas não se misturam, não há confusão. O que é homem e o que é Deus em Jesus? Não há confusão. Não há mudança, não é que uma natureza se mudou em outra, se transformou em outra. Não há divisão. Uma vez unidas, essas duas naturezas na pessoa de Cristo, nunca mais elas vão deixar de ser unidas. Né? Então, o Filho de Deus assumiu a natureza humana não foi por um tempo, não. Como se agora que ele subiu aos céus, então agora ele deixa a natureza humana de lado e volta a ser só divino. Não, não. Ele assumiu a natureza humana e agora ele é humano por toda a eternidade. Deus agora é da nossa raça, por todo o sempre. Então, número 468, na humanidade de Cristo, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Essa frase você pode sublinhar porque é de muita importância. Tá bom, meus irmãos, nosso curso Relâmpago de Cristologia termina aqui. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Você já sabe, escreva para nós se tiver alguma dúvida e se inscreva no nosso canal, clicando aí no botãozinho vermelho inscrever-se, para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Que Deus abençoe você.